A operativa cerebral, como é que é essa história? Então, funcionar junto com o cérebro dos outros é eu eu faço uma ligação com o imaginário de Lacan. O imaginário, né, é um registro no qual a gente se confunde com o mundo. A gente se confunde com o mundo. Então, é a ideia que, né, é, 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 na verdade, vamos fazer um exercício, né, que parece complicado, mas não. Existe uma dimensão nossa em que a gente está lá. Como é que isso funciona? Os neurônios espelho, inclusive, né? Neurônios espelho. Vou dar um exemplo que o Dr. Ramachandran, que é um grande neurocientista americano, é, é, descreve no livro dele. É, ele faz a seguinte pesquisa. Então, tem alguém lá sendo operado do cérebro. Então, a anestesia ela é só local, né? Para o próprio cérebro não sentir dor. Engraçado, né? Então, eles estão lá é, manipulando, né? Cirurgicamente o cérebro da pessoa, e o doutor Ramachandran, e a pessoa está acordada. Ela está acordada, que é só local anestesia. Então, aí, doutor Amachandran, né, faz a pesquisa, ele enfia uma agulha no dedo da pessoa. E aí se ativa aquela parte lá do cérebro que é ligada a que dá notícias dessa dor, né? E aí faz, com esse mesmo paciente, pega o dedo de uma outra pessoa e enfia a agulha no dedo de outra pessoa. Para a surpresa, né, dos cientistas, a área que se ativa é a mesma. Tanto faz, então, é por isso que quando a gente vê alguém chorar, a gente começa a querer chorar. Que acontece algo com alguém, o corpo da gente reage. Como assim? Eu estou no corpo da outra pessoa? Estou. Essa é a ideia, bem simples do imaginário. Isso tem, isso tem efeitos imensos na nossa vida. Imensos na nossa vida. Então, de encontros e desencontros. Então, por exemplo, quando, né, aquela pessoa que ama futebol, né, que ama futebol, está lá assistindo futebol, o corpo dela está lá, está jogando junto com aqueles jogadores, né? Na verdade, é algo que pode nos dar um prazer muito grande. Por quê? Porque a gente está vivendo as emoções, né, que a gente supõe aquele outro esteja vivendo. Gente, isso tem a ver com apaixonamento? Quando a gente apaixona, é uma coisa semelhante? Sim. Então, por quê? Porque o apaixonamento é imaginário, muito, muito. Então, no jogo de futebol, aí, esses dias, escutando de um jovem jornalista, informação, falando assim, que para o público, né, quando o time está ganhando, ele tem todas as qualidades. Na hora que ganha o jogo, o jogador, o time tem todas as qualidades. Na hora que perde, tem todos os defeitos. Então, melhor dizendo, quando está ganhando, quando o time está valorizando o meu eu que está lá no time, então o time que ganha potência, garantia de sobrevivência. A ideia de valor, de potência, é sempre, ele vai deflagrar o prazer da sobrevivência garantida naquele momento. Não vou ser ingênuos. Eu puxo para isso e vou repetir muito para quem me escutar. Então, o que acontece? Quando o time ganha, né, ele tem todas as qualidades. Quando ele me envergonha, me desvaloriza, ele tem todos os defeitos, ele é todos os defeitos. Isso é o funcionamento do imaginário, o tudo ou nada. Isso. E aí a gente fala assim: nossa, nas relações entre as pessoas é uma desgraça. Aí vem a coisa da dependência, e como a gente depende do outro,
para muita coisa na vida, aí vira o inferno. E sem contar esses outros internos, né, que a gente internalizou desde a infância. A mãe que a gente teve, como ela agia, o pai, como agia, os amigos. A gente tem essas figuras todas lá compondo o teatro da nossa vida, de como a gente vê o mundo. Nossa, que coisa, hein? A gente vê o mundo como a gente aprendeu a ver na infância? Em princípio, sim. Só que isso é feito como nosso território inicial, com aquilo que a gente captou. Veja bem, não vamos ser ingênuos de pensar assim, que por isso que se diz que ninguém tem a mesma mãe e o mesmo pai. Os irmãos, cada um vê pai e mãe de uma maneira diferente. A gente toma, apreende a realidade, cada um da sua maneira. Não necessariamente, né, se alguém me humilha, eu vou me sentir humilhado. Eu posso pensar que aquela pessoa é uma idiota e, por exemplo, não me sentir humilhado. Tudo é possível. Tudo é possível. Agora, a grande questão é que se a gente que é, lacaniano sabe que Lacan passa a vida toda, né, se eu vou falar assim, engalfinhando com as questões do imaginário, no sentido assim, de procurar nos, ah, nos dar instrumentos para a gente dar conta de se desmisturar do outro, quando a gente está nesse modo imaginário, porque ele é necessário. Nós precisamos nos colar uns aos outros para sobreviver. Isso é, hã, o que eu falei da cooperativa cerebral, né. Então, o meu cérebro necessita do cérebro de outras pessoas, meu corpo necessita do corpo de outras pessoas. Por isso que quando a gente encontra os amigos, ele fala assim: "Ah, eu vou no boteco para um happy hour, a gente vai bater papo, tomar uma cerveja", ou "Ah, eu vou sair para o café com uma amiga ou com". Ué, que é isso? Por que que isso é tão bom? Jogar a conversa fora é porque quando a gente é mais do que um, a gente se sente mais protegido. Isso é atávico, de novo, o nosso cérebro funcionando à moda dos sapiens lá do início de 200.000 anos atrás. Então, voltando, esse imaginário nos cola a outro e como é que é essa história do jogo de futebol? Quando o meu time me valoriza, ou seja, me traz a sensação de estar protegida do mal, né, do desamparo, porque sou vencedora, ele tem tudo de bom, mas se ele perde, ele tem tudo de ruim. Aí é uma maneira tão ingênua de pensar que se resolveu isso se separando. Esse time perdedor não sou eu. Você está lá coladão, coladão, dependendo do time ser ou não ser. Aí é que tá. Então, a questão de colar e descolar é uma grande questão na nossa vida. Eu falo que a separação é a coisa mais importante da vida, não só eu, Lacan, quando ele fala que entre os registros nos quais a gente existe, que é real, simbólico, imaginário, o registro real, que ele chama de real, que é aquelas dimensões da vida do que a gente não conhece. Não conhece o desconhecido, aquilo que me assusta, aquilo que me surpreende, né? Aquilo que acontece o tempo todo. Hoje eu tenho um dia para viver, é um dia no real. Por mais que eu fale: "Não, eu sei, eu vou pegar o ônibus, eu vou pegar meu carro, eu vou fazer isso no trabalho", a gente nunca sabe, né. O futuro seria um real. E aí nós temos o simbólico, que é a capacidade que a gente tem de representar tudo que existe no mundo, por palavras, né, pensamentos, a gente representa, mas o simbólico tem uma característica, que a gente pode botar mudanças. Então se eu falo assim: "O Márcio é um grande amigo", o Márcio, por causa do "o", vocês já sabem que é um rapaz, é um homem. Se eu falo: "A Márcia", né, vocês já sabem que eu estou me referindo a uma mulher. No gênero, gente, nunca se sabe o sexo de alguém, né, somos lacanianos. Essa foi boa, né. Claro, porque para Lacan é uma posição, mas enfim,
O A que foi mudado no lugar do O, mudou tudo. No espelho não se pode mudar nada. Se eu olho um espelho e o imaginário de imagem é um espelho, é essa dimensão de quando um bebê lá nos primeiros meses de vida, ele começa a ver aquela figura lá na frente e chega um momento em que ele se dá conta de que aquela figura é ele, coisa que o cachorrinho, o macaquinho não, né? Nunca. O cachorrinho fica latindo, latindo, latindo e vai procurar atrás do espelho o outro cachorrinho. Se ele não acha, ele acaba desistindo. E nós não, a gente fica insistindo até um dia que a gente, fazendo coisas e repetindo lá, a gente se dá conta de que a gente está aqui, mas a gente se vê lá. Gente, isso é muito louco. Para pensar. Se a gente, se a gente não se visse numa superfície refletora, hoje as telinhas, ou o espelho, a gente não saberia nunca como é a nossa cara. A gente só se conhece através de um instrumento, que pode ser o olhar do outro. Pensa no alcance disso. Então tá. Aí eu ponho uma roupa e vou para uma festa. Ponho uma roupa, acho que estou linda, vou para uma festa. Chega lá, a pessoa me olha assim, a primeira pessoa me olha de cima e embaixo, e eu falo assim: não estou bonita, não tá legal. E aí, se uma outra também me olha, aí pronto. Espelho. Espelho. O outro é um espelho de mim. Ah, eu olhei no espelho lá de vidro da minha casa e achei que estava legal. Mas na hora que eu olhei no espelho, que é o olhar do outro, que reflete o que ele pensa de mim, também me abala que eu chego e fico com a barriga gelada. Não deu certo. Então, a gente precisa entender que a gente funciona nessa dimensão. E é nessa hora que uma separação é necessária. Então, em muitos momentos, a gente está colado e é bom, porque se a gente vai no jogo de futebol, se você não colar, igual eu não me importo muito com futebol, eu fico assistindo futebol assim, tá olhando, me causa a menor emoção, gente. Agora, quem está lá no corpo do outro, compensação, se eu for numa apresentação de balé, eu tô lá nas pontinhas do pé da bailarina. Então, tá no corpo do outro, literalmente. É a história da agulhinha lá no dedo do outro. Eu senti no meu corpo. Faz parte da nossa humanidade essa colagem com outras pessoas, com situações, com o mundo externo, portanto, com o mundo externo. Agora, saber se descolar quando necessário, vou até dizer isso, quando necessário, é um grande desafio, porque aí é que entram as grandes tragédias. Elas acontecem por quê? Porque eu tenho certeza que o outro está pensando o que eu estou pensando que ele está pensando. Então, essa separação, ela pode se dar, né? Eu quero falar de maneira minuciosa para a gente administrar a nossa vida com esse conhecimento. Então, vamos lá. Olha só, vou pegar o exemplo de um casal de um filme, de uma série que eu assisti ontem, e eu achei interessantíssima. Uma série da Turquia. E fico pensando no nosso privilégio hoje de ver, né, a comida, como eles comem, como a carcaça deles, né, o tipo de roupa, eh, a cultura. De uma maneira, claro que a gente podia ver isso no cinema, quando existia o cinema, num filme ou outro que, né, hoje a gente pode ver isso em séries, né? Tô vendo uma da Dinamarca, né? Como é que são as casas da Dinamarca? Como é que é a comida? Como é que as pessoas agem? É um aprendizado imenso. Então, nessa série, um casal, a ideia, isso aí já vai ilustrar muito bem. A ideia é exatamente assim. O cara era um cara que traía a mulher. Um casal de 30 e poucos anos, 35 por aí, e que tem um filho, que já são casados há uns bons anos, pelo menos uns 10 anos, e ele trai a mulher é apaixonada por ele,
E não, e aí as amigas, né, são 3 amigas que se dão suporte, e aí elas ficam indignadas, como que a amiga aguenta tudo, né, as traições do cara. E ela, por outro lado, é aquela mulher vaidosíssima, que compra muita roupa e que lá na série ela tá querendo botar um peito novo e fazer cirurgia plástica, e o cara arrumando dinheiro para todos esses gastos, né, para uma vida de alto nível, mas assim, então um cafajeste, que namora, paquera as mulheres, ela sabe, e aí a história, pois é, a gente já está sabendo da história, né. É aí que o bicho pega. A gente não está sabendo de nada. Isso é a nossa certeza imaginária. A gente olha à medida que a história vai se desenvolvendo, e a gente fica assim: "Bom, a mulher fala que eu sou apaixonada por ele, por isso que eu não me separo dele e eu aguento tudo isso". Aí as amigas, uma dá uma alfinetada e fala: "Ah, mas é porque ele paga todas as suas contas e suas roupas caras". E aí ela briga: "Não, é porque eu amo e não quero viver sem ele". Aí, com o desenrolar do filme, num determinado momento, ele fale, né, ele perde todo o dinheiro dele, aí você vê que ele está numa loucura, ganhando dinheiro de maneira ilícita, e ele some, e ela fica sente muita falta dele, e ele faz contato de novo, e ela começa a fazer as movimentações para ajudá-lo. E aí vem a história, né, de que quando ela conta para as amigas que quando eles se conheceram, ele se apaixonou por ela não. E aí ele ficou muito apaixonado. E ela falou assim, ele foi apaixonado por mim, e depois eu me apaixonei por ele. Mas aí, que se pensava que esse cara não tinha o eh, menor sentimento por ela, né. Cara cafajeste que vive, enfim, na história a gente podia até pensar: "O dinheiro é dela", porque essa foi a primeira impressão. O dinheiro é dela e esse cara é um bandido, que não gosta dela, vive aí mulherengo. Não, a história é que, né, ele tentava de todos os meios ganhar dinheiro para poder, provê-la de tudo, todos os desejos dela. E aí, esse cara que mulherengo, muitos homens traem as mulheres para eles mesmos, em uma tentativa de se fazer valorizar, para eles mesmos, para dizer: "Tem outras mulheres que me querem". E aí numa conversa dos 2, ele fala para ela: "Pois é, quando a gente se conheceu, que eu me apaixonei por você, e você é a mulher mais deslumbrante, eu fiquei encantado com você, e você não deu a menor para mim, não deu a menor pelota. Quando eu comecei a te mandar presentes caros, aí você me viu, você se interessou". Olha, gente, que desencontro, e é assim que é na maioria dos casos. Por quê? Porque aí a gente pode pensar: "Mas que mulher interesseira". Não, é porque muito frequentemente, quando a gente fala "girls love diamonds", as mulheres amam os diamantes. Não, as mulheres amam se sentirem valorizadas. E se sentir valorizada, a moda cultural é receber presentes caros, por exemplo. Então, aquela mulher pôde se sentir valorizada daquela maneira, e não de outra. Tem mulher que pode se sentir, ou mulher ou homem, eu estou falando de mulher agora, valorizada com o olhar apaixonado do outro, e o resto tá tudo, não tem importância. Outras são mais aculturadas, no sentido da cultura patriarcal de dar valor a ao dinheiro, né, a joias
e objeto de valor, chamado. Aí, esse objeto de valor sendo colocado em cima do meu corpo, o meu corpo vai ficar mais valorizado. Então, aí você revira a história todinha e fala assim, nossa, é, eles se amam, na verdade. Um ama o outro. Por isso eles estão há tantos anos juntos, mas não usufruem com clareza desse amor, porque aí você vê na cena que ele, naquela luta para poder se fazer amar por ela e não acreditando no amor dela, porque ele pensa que ela gosta é dos bens que ele proporciona. E ela, amando esse cara, o jeito dele ser, e pensando que ela não é amada por ele porque ele quer outras mulheres. Esse é o mundo no qual a gente vive. Amizades, família, todo mundo. Gente, 90% do que um pensa do outro é injusto. Nós somos desenvolvidos, essa é a ideia, o sapiens, né, das cavernas, ele tem que ver o perigo, ele tem que procurar o perigo, porque imagina você nas cavernas andando ali, entendeu? A qualquer momento um predador pula em você, é o tempo todo em risco. Mas hoje não, nós não estamos o tempo todo em risco. E aí o que que a gente faz, né? Esse cérebro de 200 mil anos atrás fica apitando, bi, 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 perigo, 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 o tempo inteiro. A gente vê que algo ruim vai sair dali. Vou dar um exemplo. Há anos atrás, eu estava descendo num elevador com Augusto, que foi meu marido, e a gente num hotel, até era um evento de psicanálise, ele tinha ido comigo. A gente ia descer para o café da manhã. Quando o elevador se abriu e a gente entrou, tinha um casal lá, o cara abraçado, assim, levemente na mulher dele, um casal de 30 anos, lindo. Sabe aquela manhã que você sente que a pessoa tomou banho, deve ter feito amor, e estava descendo, e um perfume maravilhoso. Quando eu entrei, eu virei para ela e falei: Ai, mas que perfume delicioso! Qual é esse perfume? Ela virou para mim e falou assim: é o Chance da Chanel. Falei, mas tá uma delícia. Aí o cara abriu um sorriso, tipo assim: "Ah, essa é a minha mulher. Essa é a mulher que chama a atenção dessa maneira, né, de um estranho." E eu notei que ele deu uma abraçada assim mais apertada nela e o sorriso dela transbordou. Uma estranha. Mas é essa que é a validade. Daí a gente saiu a gente saiu do elevador e eu uso esse perfume até hoje, gente. É um dos meus perfumes. Eu saí feliz da vida com o nome do perfume. Aí o Augusto virou para mim e falou assim: Luciene, você é muito corajosa. Eu não entendi nada. Como assim eu sou muito corajosa? Você não tem medo, não, de ter um carão, da pessoa virar para você e falar: escuta, o que que você tem a ver com isso? Não te conheço, não. Aí, quando ele falou isso, eu falei: é um risco que a gente corre. Claro que é. Aí eu falei para ele: e se ela me falasse isso, eu pedia desculpa. Falar: oh, desculpa, desculpa, eu não queria ofender. Mas vocês estão vendo como nós somos habitados pelo antes que você me jante, eu te almoço, pela desconfiança. E hoje, gente, Rutger Bregman, que é um dos historiadores mais lidos hoje, que inclusive o Harari fala que está mudando a cabeça dele, é um historiador e vários estão seguindo esse caminho, falando para o ser humano: opa, vamos ver a história da humanidade, das qualidades, do lado das qualidades do ser humano e não dos defeitos, né, da agressividade, da destrutividade. É tanta coisa maravilhosa que o ser humano também é capaz de fazer, também, e não é vista. Então, gente, do ponto de vista individual, eu estou falando aqui com vocês. Do ponto de vista, né, coletivo, os historiadores estão falando. Vamos olhar para
o lado bom das coisas, das pessoas, das qualidades. Eu estou falando lado bom mesmo, daquilo que traz prazer, daquilo que traz segurança, daquilo que traz beleza. Tudo, gente. Ainda bem que existiu sempre a arte para nos salvar, mas agora cada um de nós, século XXI, eu falo isso, a gente está conclamado a se ver como objetos de arte e como artistas. Como assim? A gente se acha, né? Não, objetos de arte, tipo, sabe, essas raízes do cerrado tortas que alguém pega e faz um arranjo, ou que faz uma bela foto, né? Eu estou falando é que a gente, nos nossos defeitos e qualidades, somos objetos únicos no mundo. Se a gente aceitar essa ideia de que a gente já tem um valor muito grande, sem arrogância, sem se colocar no lugar da sua majestade o bebê, que o mundo sempre teve, né? A cultura sempre teve pavor da gente ter posse do nosso corpo e gozar demais até morrer, porque corre o risco. Posse de um poder muito grande, porque sempre, né? Quando se tem um poder muito grande, o que que acontece? Sua majestade o bebê, eu sou poderoso, né? E aí começa a acontecer tudo de ruim. Mas, sabe, eu lembro de a Angela Merkel, né, lá da Alemanha, que foi uma das mulheres mais poderosas do mundo durante 16 anos, e ela largou o poder. Ela disse: agora eu já fiz a minha parte, eu quero ir para minha casa, eu quero plantar meus tomates, e eu quero caminhar pelos bosques. Essa é uma mulher que se valoriza e não precisa se agarrar ao poder para se sentir protegida, porque vamos mudar, né, esse moralismo de chamar as pessoas de egoísta, vaidosa, não é isso. Trata-se de sobrevivência. É que os marcadores de sobrevivência, a gente se agarra a eles com desespero. Tem uma outra maneira da gente interpretar, da gente ler a vida. E eu estou aqui exatamente fazendo o meu convite para a gente fazer uma conexão cerebral, vocês poderem também se alimentar do que o meu cérebro viu, do que o meu cérebro conectou e elaborou e está trocando com vocês, como eu faço com vocês. Eu faço isso com livros que eu leio, filmes que eu vejo, informações que eu pego, mas com as pessoas mais simples. As pessoas mais simples, eu paro na rua, entendeu? Com um cara que está varrendo o chão e eu começo a conversar com ele, e é de uma sabedoria, é um objeto de arte. Aí eu tenho uma amiga que fala isso: Luciane, você conversa, né, com uma faxineira ou com uma doutora do mesmo jeito. Então, né, o mesmo jeito como? Dando valor àquela pessoa, valor dela ser um objeto de arte. Cada ser humano que sobreviveu é um grande objeto de arte. E é o artista que fez esse objeto, não sozinho, com a cultura, com a cooperativa cerebral, mas é um pote e um poteiro, é, é um vaso e o oleiro, aquele que é a obra de arte, mas aquele que faz a obra de arte. Eu acredito nisso.